Está entrando no ar. Programa Vida em Cristo. Apresentação: Áurea Martins e Ivan Oliveira. O impossível é possível. É somente Deus querer. E nas horas mais difíceis, Deus chega para resolver. Um final para o problema. A alegria Ele traz. E a doença vai embora. E o curado dando glória. Quando Deus quer, Ele faz. O rei não dorme preocupado e o crente sossegado, dormindo com os leões. Quando prendia os discípulos, Deus mandava logo um anjo e abria as prisões. Se você tem um problema, vai em frente, irmão, não temas, ser fiel até o fim. O inimigo é derrotado e o crente exaltado, é Deus quem faz assim. O impossível é possível. É o programa Vida em Cristo que está entrando no ar. Nós queremos cumprimentar todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que você tenha uma boa tarde, uma tarde cheia de bênçãos, cheia de vitória na sua vida, na vida da sua família. Você que está aí no seu trabalho, na sua casa, você que está de viagem e está aí acompanhando o nosso programa de alguma forma. Você que está aí pelo rádio, você que está pelo Facebook, pelo aplicativo, que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos ler a palavra do Senhor em Salmo, de número 119, no verso 1, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez para mais um culto Vida em Cristo. Abençoe a minha vida, a vida do meu esposo. E abençoa também, ó Deus, a vida de todos os nossos ouvintes. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos mandar um forte abraço para todos vocês que já estão aí entrando aqui no Facebook. Está aqui a nossa querida missionária Adriana Lopes. Um abraço, irmã Adriana Lopes. Também nossa irmã Aurizete Salles, a nossa vizinha. Deus abençoe a Aurizete, a Aurislene, um abraço para vocês. A Maria das Graças, lá em São Paulo, está aqui nos acompanhando. Boa tarde, graça, paz do Senhor, Deus te abençoe muito. E eu quero estar mandando aí um abraço para todos que estão na escuta. Quero mandar um abraço para nossa irmã Maria do Carmo Belo. A irmã Maria sempre está lá com seu rádio ligado, está lá na sua máquina costurando e nos ouvindo. Deus te abençoe, irmã Maria. Um abração para você. E nós queremos oferecer aí para você essa primeira mensagem musical para todos vocês que estão na escuta. Vamos ouvir Silvan Santos, Eu Vencerei. Não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém.
sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão e quem sorria com você te deixa jogado à solidão. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. Vamos seguindo com o programa Vida em Cristo. Eu quero também estar mandando um abraço lá para nossa vizinha Dona Maria, sempre está lá com seu rádio ligado. Um abração para a senhora Dona Maria, continue aí nos ouvindo. Também a Carmen Silva, também a irmã Neuza Maria, sempre lá com seu rádio ligado. Que Deus abençoe vocês. E também eu quero mandar um abraço lá para a irmã Nilma, irmão Beto. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E nós estaremos ouvindo mais um louvor, oferecendo aí para vocês. Dessa vez vamos ouvir João Marcos e Maria Eduarda, Com Jesus Eu Posso Tudo. É somente Deus querer.
posso tudo. Sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo. Sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso tudo. Sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo. Sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso tudo. Com Jesus eu venço o mundo. Ele me fortalece. É parceiro na estrada, companheiro na jornada. Jesus nunca me esquece. Com Jesus eu posso tudo. Com Jesus eu venço o mundo. Meu amigo, minha morada. Jesus é a luz do mundo. Com Jesus eu posso tudo. Sem Jesus eu não sou nada. Com Jesus eu posso tudo. Sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo. Sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso tudo. Sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo. Sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso tudo. Com Jesus eu venço o mundo. Ele me fortalece. É parceiro na estrada, companheiro na jornada. Jesus nunca me esquece. Com Jesus eu posso tudo. Com Jesus eu venço o mundo. Meu amigo, minha morada. Jesus é a luz do mundo. Com Jesus eu posso tudo. Sem Jesus eu não sou nada. Com Jesus eu posso tudo. Sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo. Sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso tudo. Sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo. Sem Jesus não venço nada. Com Jesus eu posso tudo. Sem Jesus não posso nada. Com Jesus eu venço o mundo. Sem Jesus não venço nada. Vamos seguindo com o programa Vida em Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço também para nossa irmã Terezinha Costa, que está aqui no Facebook nos acompanhando. Um abraço para você, irmã Terezinha. Deus te abençoe. E também eu quero mandar um abraço lá para Lucinha, para o irmão Reinaldo, para a Márcia Alves. Também um abraço lá para a irmã Ana, para o pastor Francino, para o Benjamin, que sempre está lá ouvindo o nosso programa. Um abraço para todos vocês. Também para a irmã Rita Lopes, um abraço, irmã Rita, Deus abençoe. A irmã Dalva, o João, a Wilma, um forte abraço para todos vocês que estão aí na escuta do nosso programa. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês que nós não sabemos o nome, mas está aí cultuando o nome do Senhor juntamente conosco. E Deus tem uma bênção para todos nós nessa tarde.
Quando Deus quer, Ele faz, só Ele é capaz, porque é o maior. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria, mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de juntos aí, estarmos em mais uma oportunidade, né, hora de refletir na palavra de Deus, conforme sempre falamos aqui, palavra essa que nos sustenta, né, que nos alimenta e que nos mantém firmado no caminho que agrada ao Senhor e que nos leva à salvação. Para a nossa meditação, o salmo é Salmo 118, ou Salmo 119, apenas o versículo de número 18. Mas antes da leitura, nós não temos como deixar de externar nossa gratidão a Deus por esse momento, que é um privilégio para nós, e também é um privilégio para nós ter você ligado conosco, cultuando o Senhor juntamente conosco, onde quer que você estiver. Que a boa mão do Senhor possa ser presente com você, sua família e aí todos os seus projetos de vida. Salmo 119, versículo de número 18, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente com o nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, quando nós falamos em ter visão, né? Essa visão, ou seja, esse entendimento para negócio, para as coisas boas, ter aquela visão boa de fazer negócio, né? É algo que todos nós entendemos ser algo benéfico à nossa vida, né? Todos nós queremos ter uma visão ampliada acerca das coisas. Falar de visão ampliada é falar de ter entendimento, né? É até muito comum a gente ouvir pessoas dizer assim, que fulano de tal tem uma visão de águia, né? Ou seja, ele está querendo expressar de uma maneira figurada que aquela pessoa tem bom entendimento, né, para fazer determinada coisa que outros não têm, né? Então tem pessoas que têm um bom entendimento para negócios, né? Outro para gerenciamento, administração, coisa desse tipo assim. Pessoas se destacam umas das outras por questão de visão, ou seja, por questão de entendimento. É como se a gente pudesse falar assim, tem pessoas que enxergam mais longe do que outras, né? Nesta questão de entendimento em negócios, né? E não só questão de negócios, mas na própria vida, na sua totalidade, não só na questão de trabalho, não só na questão financeira, mas entra questão familiar, entra percepção de coisas que umas pessoas têm, a outras não têm, né? Tem pessoas que se destacam das outras com relação nessas questões, né? Tem pessoas que ele consegue ver as coisas com mais facilidade, tem entendimento daquilo que está acontecendo com mais facilidade do que outras pessoas. É claro que quem assim vive, ele minimiza mais problemas, né? Por quê? Porque o entendimento dele é mais aberto, o entendimento dele é mais amplo. Então, quem tem esse entendimento mais amplo, com certeza ele enxerga mais longe um pouco. Mas por que eu estou falando isso, querido? Para uma rápida reflexão acerca deste entendimento mais amplo, chegamos aqui neste versículo que ele vai falar acerca de uma pessoa que ele faz um pedido a Deus. E esse pedido ele diferencia dos demais pedidos que todos os dias nós temos por hábito de fazer, que é pedir ao Senhor pela nossa proteção, pedir ao Senhor pela proteção da nossa família, pedir ao Senhor que nos prospere, pedir ao Senhor que nos dê a graça da saúde, pedir ao Senhor que nos dê uma boa noite, né? Pedir ao Senhor por nossa família, nossos familiares, e assim nós vamos passando a nossa vida fazendo
os nossos pedidos, também manifestando nossa gratidão a Deus. Mas aqui nós chegamos a um exemplo da qual muito nos chama a atenção, que este salmista aqui, ele ao se relacionar com Deus, ao conversar com Deus, ele faz um pedido que ele normalmente não é muito comum de se ver na vida das pessoas. Normalmente as pessoas não têm esta preocupação, normalmente passa por despercebido uma questão que ela é chave para uma vida espiritual de sucesso. Pois bem, o que a palavra do Senhor está nos falando aqui neste Salmo 119, versículo de número 18? Está falando a declaração de um homem quando ele abre o seu coração e faz um pedido a Deus, e o seu pedido é: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Ou seja, o que ele está pedindo ao Senhor? Entendimento. Por quê? Porque os nossos olhos carnais não conseguem ver as maravilhas da lei do Senhor. Nós podemos ver muitas coisas, nós podemos ao longo do dia contemplar muitas coisas, mas o ver a maravilha do Senhor, as maravilhas da palavra do Senhor, as maravilhas da lei do Senhor, as maravilhas do decreto do Senhor, as maravilhas da vontade do Senhor, as maravilhas do conselho do Senhor, se não for por o Senhor nos dá uma visão espiritual, jamais nós conseguiríamos ver. A prova disso é que muitas pessoas, dentro das questões espirituais, elas são completamente alheias. Ou seja, não tem envolvimento nenhum. Não tem envolvimento e não querem ter envolvimento. Por quê? Porque não lhe chama a atenção. Tem a sua visão focado para tantas coisas, mas não para as questões espirituais. E muitas vezes essa é a nossa realidade. Queremos ter boa visão para muitas coisas. Queremos ter boa visão para negócios. Queremos ter boa visão para administração. Queremos ter boa visão para tudo na nossa vida, para a família, né? Para ver mais longe, antecipar problemas, né? Cercar problemas para que ele nem chegue. Coisas desta natureza. Queremos ter visão acerca de tudo nesta vida, mas nós nos esquecemos que há também a necessidade de nós termos o entendimento acerca das questões espirituais. Quando fala visão, aqui está falando de entendimento. E aqui o que ele pediu? Ele pediu ao Senhor para que ampliasse a visão dele, ou seja, ele desse uma visão que ele teria a capacidade de entender o propósito do Senhor através da sua palavra. E esse pedido é um pedido para poucas pessoas. Esse pedido é pedido para quem tem interesse nas questões espirituais. Esse pedido é um pedido para quem chegou à conclusão de que Deus é melhor para mim, de que Deus é melhor para a minha família, de que eu não consigo viver sem o Senhor, de que eu não posso abrir mão da presença de Deus na minha vida. Daí um pedido desta natureza. E conforme nós falamos, nós nos preocupamos em pedir tantas coisas a Deus. Ao longo de um dia, por muitas vezes, nós levamos os nossos pensamentos ao Senhor em oração e derramamos sobre Ele as nossas necessidades. Mas muito raro alguém que se preocupa, como este salmista se preocupou, de pedir ao Senhor entendimento para que Ele possa contemplar a maravilha de Deus. Aleluia. Aqui esse pedido aqui é um pedido que ele sai por completo da esfera material e ele entra na esfera espiritual. Por quê? Porque ver as maravilhas da lei do Senhor, entender as maravilhas da lei do Senhor, viver as maravilhas da lei do Senhor, está falando aqui de questões eternas. A vontade de Deus para a tua vida te leva a uma eternidade segura. E é isso que ele pediu aqui. Em outras palavras, era como se ele estivesse falando assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu tenha entendimento espiritual o suficiente para nunca desviar do teu caminho. Era como se ele estivesse pedindo isso. Ou seja, é como ele estiver pedindo isso. Por quê? Porque quem tem o entendimento espiritual sabe que nós somos eternos. E tudo
temos e vivemos nessa terra e somos nessa terra é passageiro. Ter e ser nessa terra é algo que é para pouco tempo. A palavra do Senhor, falando acerca de nossa passagem nesta terra, ela vai comparar o ser humano como uma hortaliça, né? Algo que cresce, logo murcha e desaparece. Em outra passagem, a palavra de Deus vai comparar a nossa vida como sendo uma sombra andante. Muito rápido ela passa, e assim é a nossa vida. Passamos por esta vida de uma maneira muito rápida e nós não podemos nos esquecer de nos preparar, que depois desta vida estamos diante de uma eternidade. Daí o entendimento deste homem, daí a preparação deste homem. Senhor, eu quero ter entendimento acerca das maravilhas da tua lei. Então amplia o meu entendimento, porque conforme falamos aqui, quando ele fala de visão, ele está falando de entendimento. Queridos, e se nós não nos preocuparmos com isso, se nós não pedirmos ao Senhor esta graça para a nossa vida, de ter entendimento acerca das questões espirituais, nos envolvemos com tantas coisas. E passamos até a ser bem-sucedido em tantas coisas. Mas espiritualmente seremos um fracasso. E uma vida que ela é bem-sucedida nessa terra, para ser um fracasso espiritual, um fracasso na eternidade, com certeza é uma vida que não valeu a pena. Então daí a orientação da palavra de Deus para mim e para a sua vida nesta tarde, neste momento de reflexão na palavra do Senhor. Muito cuidado com a sua vida. Diz a palavra do Senhor que logo após a morte segue o juízo. E o juízo que define a nossa eternidade. E isso é muito sério. Para quem almeja a salvação, isso é muito sério. Por isso que tem a preocupação de entender esta mesma linha de pensamento deste homem aqui, quando ele se preocupa em pedir ao Senhor que o Senhor abra os seus olhos. Para quê? Para que ele veja as maravilhas da lei do Senhor. E é interessante a hora quando ele fala isso, as maravilhas da lei do Senhor, porque tudo do Senhor para nós é bom. Tudo do Senhor para nós é perfeito. Tudo do Senhor para nós vai nos levar para uma vida de separação. Uma vida que se busca uma vida de santidade em meio a um mundo corrompido pelo pecado. Tudo que o Senhor fala para que nós venhamos fazer através da sua palavra, todos os seus aconselhamentos, todas as suas orientações, né? Todas as leis do Senhor, todas as maravilhas do Senhor, né? Falando de um modo geral da sua palavra, é bom para mim e é bom para você. Mas eu preciso de ter esse entendimento. Caso contrário, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, vai ser sempre um peso na vida daquele que não tem esse entendimento. Nós sempre falamos aqui, tem um versículo que sempre falamos, sempre mencionamos aqui, que vai nos dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita. Que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, mas é perfeita para quem? É boa para quem? Para mim. Ou seja, obedecer à vontade de Deus faz bem, é para mim. Então o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo entendimento espiritual. Querido, muito cuidado com isso. Te preocupa em ter entendimento espiritual. Muitas pessoas passam a sua vida buscando conhecimento, entendimento acerca de muitas coisas. Mas se você não se preocupar em ter entendimento espiritual, para a eternidade você não está fazendo nada. Para a eternidade você tem muitas coisas a ser resolvidas. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 15, vai falar que quem é espiritual
discerne as coisas espiritualmente. E eu só vou valorizar a palavra de Deus. Eu só vou ter o entendimento acerca do peso da palavra de Deus para a minha vida se eu tiver esse discernimento espiritual. Caso contrário, a Bíblia se torna um livro como qualquer um outro, na visão de muitos. Mas para nós é a palavra de Deus. É o poder de Deus que através da sua misericórdia nos conduz à salvação. Nos orienta para o caminho da salvação. Mas para isso eu preciso de ter esse entendimento. Por isso que ele pediu: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para quê? Para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Muito triste quando a gente percebe que, infelizmente, esta é uma enfermidade, né? A cegueira espiritual, ela é uma enfermidade que tem assolado a vida de muitas pessoas. As pessoas não têm se preocupado com esta questão. Ainda que a palavra de Deus é muito clara em nos falar, em nos orientar, em nos advertir, em nos alertar que o Senhor está voltando, em nos orientar que de um momento para o outro nós podemos ser chamados. E aí? O que será? Diante do juízo, o que será? O que será que vai acontecer? Tem muitas pessoas que não se preocupam com isso, não querem se preocupar com isso. Muitas pessoas pensam, deixa como está, né? Mas se ficar como está e o estar não tiver resolvido, a situação é complicada. Por isso que a palavra do Senhor nos orienta para quê? Para que os nossos consertos, o nosso entendimento, os ajustes, tudo aquilo que é necessário se fazer dentro das questões espirituais, o momento é agora. Porque nas questões materiais, se ficar alguma coisa por fazer e eu partir desta terra, não vai ter peso na eternidade. Mas as questões espirituais da tua vida, se elas estão desajustadas, querido, ela implica na sua eternidade. Por isso que a palavra ela é muito séria quando o Senhor chama a nossa atenção. O momento sempre foi e sempre será o agora. Porque o ontem, conforme nós sabemos, não volta mais, e o amanhã não sabemos se virá. Por isso que ele pede: Senhor, abra os meus olhos. É agora, né? É agora, né? Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando a gente fala de abrir olhos, nós estamos falando de ter fortalecimento de fé, de ter convicção, né, da fé. No livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4, a palavra vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Ou seja, quando nós pedimos, Senhor, me dá entendimento para que eu veja as maravilhas da tua lei, só faz esse pedido quem acredita. Só faz esse pedido quem tem fé. Só faz esse pedido aquele que reconhece verdadeiramente quem é o Senhor e o que Ele fez e faz por mim. Exercer a nossa fé. Pedir ao Senhor ampliar conhecimento, ampliar visão acerca das questões espirituais é somente para aquele que tem uma fé exercitada. E esta está à disposição de todos nós, querido. A palavra do Senhor nos chama a atenção. A fé é a base de todas as coisas. Sem fé não tem relacionamento com Deus. Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não acredito que Ele existe? E a palavra do Senhor me manda eu acreditar. A palavra do Senhor me manda, me orienta eu me lançar
né, neste relacionamento com Deus, tendo certeza de que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Isso é maravilhoso, mas é preciso ter fé, é preciso acreditar. E para a gente fechar aí, falar de ampliar a minha visão para ver as maravilhas da tua lei é querer desfrutar as bênçãos do Senhor na sua totalidade. Querido, nós sempre pregamos aqui que tudo que o Senhor tem para você é bom. Nós sempre pregamos aqui que o que Deus tem para você é vida e vida com qualidade. Nós sempre pregamos para você aqui que o Senhor, Ele é o de melhor para você e tem o de melhor para você, mas somente vai entender isto aquela pessoa que ela tem entendimento verdadeiro acerca de quem o Senhor é. Caso contrário, para muitas pessoas, o Senhor não passa de uma divindade longe, muito longe, mas para aquele que tem relacionamento com Deus, sabe que a presença do Senhor é bem pertinho e todos os dias. Aleluia. Essa é a nossa segurança. Então, pedir ao Senhor que abra a nossa visão para ver as maravilhas da tua lei, dos teus decretos, dos teus ensinos. Isso é para que eu possa desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. E as bênçãos do Senhor, ela independe de valores materiais, né? As bênçãos do Senhor, ela independe de valores. Porque para muitas pessoas falar de bênçãos é falar de riqueza, falar de dinheiro. Mas as bênçãos do Senhor, ela é presente na vida daqueles que o reconhecem. No livro de Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 22, a palavra de Deus vai falar que é as bênçãos do Senhor que nos enriquece, ou seja, não é dinheiro que enriquece, é as bênçãos do Senhor. A prova que não é dinheiro que não é dinheiro que te acrescenta. Não, dinheiro faz simplesmente você ter coisas. Mas o que te acrescenta é a presença de Deus. O que te abençoa é a presença de Deus. O que te abençoa, o que te prospera, o que te acrescenta é a porção que Deus tem reservado para você. Não adianta se ter valores sem a presença de Deus. Então, se a verdadeira prosperidade, ela é com a presença de Deus. E a verdadeira prosperidade independe de cifra, independe de conta de banco, independe de bens materiais. Infelizmente, isso aí foi o mal de muitas pessoas. E ainda tem sido. Mas o entendimento aqui é a bênção do Senhor que nos enriquece. É a bênção do Senhor que nos prospera. É a bênção do Senhor que nos faz estar sustentado e alicerçado em nós sabermos que aqui nesta terra nós somos passageiros. E que o que o Senhor tem para nós não é nada comparado com aquilo que a gente vê aqui nessa terra. Não se tem como comparar. Então, falar de ter entendimento espiritual é falar daquilo que é vital para nossa saúde. Para nossa saúde espiritual, não tem como eu ter uma boa saúde espiritual, uma boa vida espiritual, se eu não tenho entendimento e se eu não me preocupo em buscar entendimento. A Bíblia vai falar que nós perecemos por falta de entendimento. E é o entendimento na palavra do Senhor que nos faz andar no caminho que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, nessa tarde, nós precisamos muito aí de pedir para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, né? Porque nós perdemos grandes oportunidades quando os nossos olhos espirituais estão fechados. Eu me lembrei aqui dos discípulos ali no caminho de Emaús, andando com Jesus, conversando com Jesus, e os olhos espirituais fechados. Então, eu imagino que se
os olhos deles tivessem abertos desde a hora que eles começaram a andar com Jesus, aquele trajeto ali no caminho de Emaús, eles teriam aproveitado cada segundo, né? Com saudade de Jesus, da maneira que eles estavam, sentidos. E do lado de Jesus. E do lado de Jesus. Fica a falta de visão. Ainda reclamando, né? Reclamando a saudade, a falta de Jesus. E não reconheceram. Então, só foram reconhecer que era o mestre quando estavam já sentados à mesa, partindo o pão. No momento ali do partir do pão, Jesus abriu os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que eles estavam sentados à mesa com Jesus, falando da saudade de Jesus com o próprio Jesus. Então, essa é a nossa situação se os nossos olhos espirituais estiverem fechados. Jesus bem ao lado, Jesus tão perto de nós e nós passando falta de Jesus, sentindo falta de Jesus, sentindo saudade de Jesus. Então, sempre Ele está ali com tanta coisa para nos oferecer. Então, quer dizer, quando os olhos deles foram abertos e viram que era Jesus, já estava na hora de Jesus ir embora. Então eles não... A conversa tinha sido outra, o diálogo tinha sido outro e o tempo teria sido bem mais precioso se eles já estivessem com os olhos abertos. Gosto muito também lá daquele texto lá no capítulo 6 do segundo livro dos Reis, quando Eliseu, o profeta Eliseu, enfrentou aquela guerra lá do rei da Síria. O moço de Eliseu, ele estava ali com muito medo, passando muito medo, enquanto Eliseu estava vendo o exército do céu que cercava aquele monte. Então, enquanto o profeta estava ali, vamos dizer, usufruindo daquela visão espiritual tão linda, e sabendo que o exército o exército do céu que estava com eles era muito maior do que o exército do rei da Síria, o moço estava ali sofrendo, porque não enxergava. Então o profeta Eliseu orou para que os olhos daquele moço fossem abertos, para que ele pudesse ver o exército do céu. E é isso que acontece. Às vezes, se os meus olhos espirituais estiverem fechados e os seus estiverem abertos, no momento de apuros, vamos dizer assim, você vai ficar tranquilo e eu vou ficar sofrendo, porque você vai estar vendo o exército de Deus, o Senhor lutando ao nosso favor, e eu com os meus olhos fechados, sofrendo por não ver a mão do Senhor operando em nosso favor. Então, que nessa tarde nós possamos procurar sofrer menos, né? Pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver a glória do Senhor, aleluia, ver o agir do Senhor, porque o mesmo Deus de Eliseu está aí pertinho de vocês e está aqui também pertinho de nós. O que está faltando é os olhos espirituais abertos, para que possamos ver o que o Senhor está fazendo por nós, como que o Senhor está pelejando, trabalhando em meu e em seu favor nesta tarde. Só para fechar aí, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, quando você falou dos 2 discípulos que estavam com Jesus e sem reconhecer que era Jesus. Por quê? Porque os seus olhos estavam fechados, né? Eles não conseguiam ver, reconhecer. E você falou uma palavra que se a visão deles estivesse aberta, tudo era diferente. Tudo. A conversa era diferente, tudo. A situação era diferente, né? Não tinha vergonha que eles passaram, não é isso? E aí eu fiquei pensando que não só a questão da conversa, daquele momento ali, mas quem tem uma visão aberta acerca de quem é o Senhor e daquilo que o Senhor pode fazer, tudo é diferente, inclusive a história de vida da gente é diferente.
Muitas pessoas têm uma história de vida fracassada, querido. Triste, fracassada por falta de visão espiritual. Mas é o Senhor que muda a história de nossa vida, conforme foi falado aqui. Ele ainda é presente. E é tudo o que Ele quer, é mudar a história de sua vida e mudar para melhor. Então, queridos, abra a tua visão acerca das questões espirituais. Deus tem muito para você, mas é necessário que você reconheça Ele como sendo o seu Senhor e Salvador de sua vida. E Ele te abençoe grandemente para que você possa ter este entendimento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Receba a gratidão por esses momentos que aqui nós passamos. Receba a nossa gratidão pela bondade e a graça do Senhor e a tua palavra, que ela nos conforta, Senhor, e nos dá segurança. Assim nós oramos agradecidos por cada um que é presente conosco, cultuando o Senhor juntamente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Atende o nosso clamor. Preciso tanto de uma chance. Você precisa? Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Nessa noite, quantos querem chamar a atenção do Mestre a seu favor? Nessa, clame. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Eu queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome. Vamos seguindo com o programa Vida em Cristo. Nós queremos mandar aqui um abraço para o nosso irmão Zaqueu, que chegou aqui durante a mensagem. Está aqui no Facebook, irmão Zaqueu Teixeira de Souza. Um abraço, irmão Zaqueu, boa tarde. Nossa querida irmã Marlene Aparecida também está por aqui. Nossa irmã Cláudia Cunha Barcelos, um abraço, irmã Claudinha, Deus te abençoe. Também a Áurea Aparecida Nascimento, boa tarde, Áurea, Deus te abençoe. E minha prima Jusilene Lopes, lá na Serra, sempre lá nos acompanhando. Um abração para você, Juju. Ela diz aqui, paz do Senhor e muito boa tarde. É muito bom ouvir os louvores e as pregações. Vocês são muito especiais na obra do Senhor. Um abração para você também, Juju. Um abraço para o Salomão. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês.
E um abraço aí também para Heloísa, Deus abençoe. E nós queremos aí agradecer, né, de uma maneira especial a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. O objetivo do nosso programa é estar aqui levando a mensagem da palavra do Senhor através dos louvores e através das pregações. Todos vocês que estão aí ligadinho conosco, nós já estamos aí chegando ao final do programa Vida em Cristo. Nós queremos convidar vocês para amanhã ao meio-dia, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui para mais um culto Vida em Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Afirma minha fé